O que será que todo empreendedor de sucesso tem? Quais são as características de um empreendedor? Se você quer saber e quer desenvolvê-las, assista esse vídeo para você ser provocado. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero compartilhar com você quais são as características que todos os empreendedores que têm sucesso têm, ou pelo menos boa parte delas que ele tem desenvolvido, ou que ele desenvolve ao longo do tempo. Mas antes de falar sobre isso, quero convidar você, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever no canal, porque semanalmente eu compartilho um conteúdo relevante, prático e hoje provocador para que você possa empreender. Seja você um empreendedor que monta o seu próprio negócio ou um intraempreendedor, que é alguém que atua dentro de uma organização e pode ter uma conduta empreendedora. Primeira coisa que esse indivíduo tem, que nós chamamos de empreendedor, é a capacidade de visualizar. Ele tem visão. E visão está muito relacionado ao quanto você conhece do que há no mercado. O quanto você conhece e mapeia possíveis necessidades. Porque o que vai virar oportunidade de negócio está muito relacionado a resolver problemas. Problemas de um indivíduo, de uma população, problemas da humanidade. E o empreendedor tem essa característica. E para isso, ele precisa fazer o quê? Desenvolver a capacidade de escutar clientes ou potenciais clientes. Se você quer validar uma ideia, ou você quer desenvolver uma nova linha de negócios ou explorar uma oportunidade no mercado, o que você pode fazer? Escutar o cliente. Escutar as dores que hoje há no mercado. Se você tem uma ideia, vai lá e valida. Por isso que a validação hoje quer transformar uma ideia num produto que é minimamente viável. O pessoal chama de MVP, que é você fazer os testes, a capacidade de testar. Então, o empreendedor, ele muitas vezes não tem tudo pronto, mas ele tem a capacidade de tomar ação, ir lá e fazer. Capacidade de ir lá e se desenvolver. Eu lembro que os primeiros clientes que eu tive na área como palestrante, eu não tinha minha palestra pronta. Alguns profissionais têm a palestra pronta e vai lá e replica isso. Eu lembro que eu fui no cliente, na época, e falei, quais são os desafios aí com o seu time? De 0 a 10, que nota você dá pro seu time? Ela falou, deu nota 6. Eu falei, o que impede seu time de chegar em 10? Impede isso, isso, isso. Eu falei, tá, me conta mais. Me dá um exemplo. Eu falei, eu consigo te atender. Podemos falar daqui uma semana que eu vou voltar e te trazer uma solução aqui. Vai envolver uma palestra, um tipo de ação de treinamento. E foi assim que eu conquistei um dos meus primeiros clientes, que eu fiz 5 palestras no mesmo dia, uma transportadora, e o tema foi Relações Humanas no Trabalho. E aí eu fui lá, filmei, e eu tinha meu primeiro cliente. E o ticket médio foi baixo, muito baixo. Na verdade, pagou o custo. Na verdade, eu até coloquei recursos, porque eu queria fazer o quê? Eu queria testar, eu queria experimentar. E assim foi. Eu fui me desenvolvendo, até que hoje, né, nós treinamos e impactamos milhares de profissionais. Nos últimos 5 anos foram mais de 300 mil profissionais treinados, ao longo da história mais de 600 empresas transformadas. E por que isso aconteceu? Porque eu fui lá escutar o cliente. Hoje, uma das coisas que eu faço é aprender muito com cada cliente. Mas isso não significa que eu não vou ter que ter resiliência. Então, empreendedor de sucesso precisa ter resiliência, se adaptar, porque as dificuldades vão aparecer. E aí, claro, você vai precisar tomar risco. E a sua visão, né? Se você é alguém que atua como assalariado, que pensa no que ele vai ganhar no mês, ou se ocupar uma atividade e ser remunerado, você começa a pensar que você tem um negócio. Inclusive, se você é um intraempreendedor, você pode pensar que a empresa que você atua não é o seu patrão. Na verdade, é o seu cliente. E que você tem uma receita recorrente. E aí você começa a se perguntar, como é que eu posso gerar mais valor? E gerando mais valor, como é que eu posso ser melhor remunerado? A lógica mental é diferente. O empreendedor, ele toma risco e ele sabe, ou pelo menos desenvolve a capacidade de planejar e otimizar e utilizar os seus recursos, seja recurso financeiro, recurso de tempo, gente. Então, empreender é a capacidade que você tem de identificar problemas, em cima desses problemas buscar alternativas, e para isso, você vai precisar usar de uma rede de contatos, você vai precisar desenvolver um network e se tornar interessante, né? Ter um network não é só conhecer muita gente, mas é ser interessante e ter muitas pessoas que conhecem você. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu lhe pergunto, você tem alguma dessas características? Se você tem, com certeza, você tem comportamentos que empreendedores de sucesso têm.
quem empreende sabe que a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. O que eu fazia no passado é muito diferente do que eu vou fazer no futuro. Então, os negócios que são criados para estarem estáticos, só no conforto, esquece, a concorrência vem, as coisas evoluem, mudam. Por isso que empreender é a capacidade de estar o tempo todo criando alternativas e gerando ideias novas com ação, que é o quê? Que é a inovação. Ou seja, você vai inovar conseguindo ter ações cada vez mais efetivas e você precisa testar. Então a capacidade de testar, aprender, desenvolver e ter esse ciclo é o que vai fazer você empreender e ter sucesso. Essa capacidade de aprender. E tem uma coisa que a gente percebe também, o empreendedor ele é inquieto. E ele assume a responsabilidade. Ele não fica justificando o não sucesso, alguma dificuldade, a um fator externo. Ele assume a responsabilidade e o protagonismo. E com isso ele controla o sucesso dele. Se tem um insucesso, ele fala, opa, ou eu acerto ou eu aprendo. Não é ou acerto ou eu erro. Ou acerto ou eu aprendo. Se liga nesse código aqui, nesse jeito de pensar. Ou eu acerto ou eu aprendo. E aí você começa a entender que a falha é um resultado a curto prazo. Se você transforma aquilo em oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento, você pode criar coisas incríveis. E aí você começa a ter uma pegada que é uma pegada de realização. Então o empreendedor ele tem a capacidade de realizar. E você pode fazer isso sem ter uma empresa, você pode ser um intraempreendedor. Eu lido com vários intraempreendedores nas grandes corporações que a gente atende, empresas de capital aberto, e que ele não é nem um acionista, mas ele está lá fazendo acontecer, assume o protagonismo, consegue ir lá identificar várias oportunidades, tem uma capacidade, né, de visualizar o que está acontecendo, consegue criar coisas e usa da capacidade de execução, porque o empreendedor ele tem a capacidade de entrar em ação. Uma coisa é administrar, é sustentar uma coisa que funcionou, outra coisa é você criar, é você tomar iniciativa. Então tomar iniciativa, que é dar o primeiro passo, muitas vezes é o que mais é necessário para que as pessoas saiam ali da zona de conforto. O empreendedor tem a capacidade de fazer isso. Ele vai lá e às vezes gera uma ruptura, ele quebra um status quo. E aí ele tem que lidar com os medos. Puxa, o que vão pensar de mim? Puxa, caramba, eu vou perder o controle. Nossa, e se não der certo? Ok, mas e se der certo? Que nem o pessoal fala, pô, mas e se eu treinar meu time e ele for embora? Eu falo, e se você treinar se você não treinar e ele ficar? Vai ser pior. Você não prepara alguém para ficar só submisso a você, você prepara as pessoas para o mundo. E quanto mais você tiver um momento em que vocês possam ter uma relação de troca, vai ser ótimo. Então aproveite esses momentos. Aproveite esses momentos. E o empreendedor tem essa capacidade, ele tem a capacidade de aglutinar pessoas e tudo mais. Então eu quero desejar uma excelente jornada empreendedora, seja você como um empreendedor que tem um negócio ou um intraempreendedor. Se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza esse tema lhe interessou, né? Se chegou até esse momento do vídeo, e quero convidar você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente nós compartilhamos o conteúdo relevante. Se gostou, deixe um comentário, dê um like e encontro você no próximo vídeo. Um abraço, até lá!